Música de abertura. Olhando à volta, muitas vezes a vida parece uma espécie de corrida, não é? Uma corrida constante para a próxima etapa, para o próximo objetivo, para a próxima conquista. Fica sempre aquela sensação de que se está a correr atrás de alguma coisa. E no meio dessa correria toda, surge a grande questão, aquela que nos acompanha desde sempre. Afinal de contas, que tipo de vida é que vale mesmo a pena viver? Parece que há um caminho que quase toda a gente segue, uma espécie de guião. Primeiro, estudar. Depois, trabalhar. A seguir, casar, ter filhos, chegar à reforma e só depois, talvez, começar a viver de verdade. Mas será que tem de ser assim? Será que a vida é só esta lista de tarefas? Para tentar encontrar uma resposta, vamos fazer uma viagem no tempo. Bem, uma grande viagem. Vamos voltar 2300 anos, até à Grécia Antiga, a Atenas. É lá que uma ideia poderosa começa a ganhar forma. Uma resposta antiga para um problema que ainda hoje sentimos. E, curiosamente, esta filosofia toda não começa com uma grande revelação num momento de paz. Não. Começa com um desastre completo. O homem no centro desta história é Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo. Ele era um comerciante rico, muito bem-sucedido. Mas numa das suas viagens pelo Mediterrâneo, uma tempestade terrível afundou-lhe o navio. De um momento para o outro, ele perdeu absolutamente tudo o que tinha. A única coisa que lhe restou foi a própria vida. Agora, imaginem o cenário. Perder tudo. A maioria das pessoas ficaria de rastos. Mas não fez algo diferente. Ele usou a razão para perceber o que fazer perante o caos e a imprevisibilidade da vida. E foi nesse momento de crise total que nasceu a ideia central do estoicismo. E a ideia é tão simples quanto poderosa. Basicamente, é preciso separar o mundo em duas partes. Aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos. Os nossos julgamentos, as nossas reações, as nossas ações, isso está do nosso lado do campo. Mas a nossa saúde, a nossa reputação, o que os outros fazem, isso já nos escapa. O segredo, segundo os estoicos, é focar toda a nossa energia naquilo que está, de facto, nas nossas mãos. É uma mudança de perspectiva brutal. O grande filósofo estoico Séneca resumiu isto na perfeição. Ele diz que o nosso sofrimento vem muito mais da história que contamos a nós mesmos sobre os acontecimentos do que dos acontecimentos em si. É o nosso julgamento que nos magoa, não o facto. Ok, a teoria é interessante. Mas como é que se põe isto em prática no dia-a-dia? Bem, os estoicos não ficaram só pela teoria. Eles criaram um verdadeiro kit de ferramentas para a vida. Uma dessas ferramentas é a apatia. E cuidado, isto não tem nada a ver com a apatia como a conhecemos hoje, de não querer saber de nada. Pelo contrário, para os estoicos, a apatia era um estado de tranquilidade, de clareza mental, livre daquelas emoções destrutivas que nos toldam o raciocínio. E para alcançar essa clareza, essa tranquilidade, eles guiavam-se por 4 virtudes principais. Pensem nelas como os 4 pilares que sustentam uma boa vida. Temos a sabedoria, que é ver o mundo como ele é, com calma. A justiça, que é sermos íntegros e corretos com os outros. A coragem, que não é ausência de medo, mas saber o que vale a pena enfrentar. E por fim, a moderação, a arte do equilíbrio, de não cair nos excessos. Juntas, elas formam um guia para uma vida com propósito. E é importante dizer que isto não era uma filosofia de intelectuais fechados em bibliotecas. Muito pelo contrário. Foi uma filosofia testada e vivida nas situações mais extremas que se possam imaginar. Pensemos nestas figuras. Séneca, um dos homens mais ricos e influentes de Roma, que foi condenado à morte e enfrentou-a com serenidade. Epicteto, que nasceu escravo e viveu uma vida de sofrimento físico, mas tornou-se um dos mais respeitados mestres. E Marco Aurélio, o imperador de Roma, o homem mais poderoso do mundo, que usou o estoicismo para governar um império. Isto mostra que a filosofia serve para qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Tudo isto leva-nos de volta à pergunta inicial, como viver uma vida que vale a pena? E os estoicos dão-nos uma perspectiva final, um pouco dura, talvez, mas muito poderosa, sobre a nossa própria mortalidade. 100%! Esta é a probabilidade de um dia morrermos. É a única certeza absoluta que temos. Para um estoico, pensar nisto não era para ficar deprimido. Pelo contrário, era um lembrete para valorizar o presente, para viver bem o agora. A ideia fundamental é esta. Nada do que temos é realmente nosso. É tudo um empréstimo. O dinheiro, os bens, as pessoas que amamos e até a nossa própria vida. A proposta é simples. Aproveitar tudo ao máximo, com gratidão, mas estar preparado para devolver tudo sem amargura quando chegar a hora. A sabedoria está em aceitar esta transitoriedade. No fim de contas, o estoicismo não dá respostas feitas. O que ele oferece é uma bússola, uma forma de pensar. E deixa-nos com esta reflexão. Sabendo que o tempo é limitado e que o nosso controle sobre as coisas é muito menor do que pensamos,
O que é realmente importante? O que é que vale a pena? E essa resposta, bem, essa fica para cada um de nós encontrar.